para iniciar essa reflexão que eu tenho preparado, que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de ler a palavra de Deus em 2º livro de Reis, capítulo 5, os versos 20 a 25. 2º livro de Reis, capítulo 5, versos do 20 ao 25. Vamos ler junto comigo? Verso 20. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: o meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Tão certo como vive o Senhor, correrei atrás dele para ganhar alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, está tudo bem. O meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, membros da comunidade dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Claro, leve 2 talentos, respondeu Naamã. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 2 talentos de prata em 2 bolsas, com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as bolsas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se a Eliseu, o seu senhor. Este perguntou: onde você estava, Geazi? Geazi respondeu: o teu servo não foi a lugar nenhum. Foco. Nossa série tão impactante que está sendo. E é com muita responsabilidade que nós subimos aqui no púlpito para trazer uma palavra de Deus, com foco na palavra de Deus. O nosso pastor, ele trouxe uma clara exposição, ele trouxe até uma máquina fotográfica, quantos lembram? Ele explicou ali sobre o ângulo, sobre a melhor posição, um foco. Tudo que nós precisamos para termos uma boa fotografia ou para nós conseguirmos tirar uma foto perfeita. E eu naquele momento ali no meu lugar eu fiquei pensando, bom, para esse fotógrafo conseguir realizar essa foto perfeita, ajustar o ângulo, o foco, a posição, a luz, o ajuste das lentes, o ângulo. Esse fotógrafo tem que, no mínimo, enxergar bem, para começar. Não adianta um equipamento tecnológico nas mãos, um equipamento de ponta, se não enxergarmos bem o suficiente para olharmos o ponto em que nós queremos fotografar, que nós queremos registrar. O uso das lentes, um óculos, é algo muito normal hoje em dia. Vejo aqui muitos de óculos. Principalmente hoje, na atualidade, com o uso das telas, desde os bebezinhos já estão praticamente nascendo com a necessidade do uso de óculos. E isso gradativamente vai gerando uma deficiência da visão e uma necessidade do ser humano em buscar melhorar a sua visão. Nós, por exemplo, não podemos dirigir se nós não enxergarmos bem. A gente não consegue nem passar no teste se a gente olhar naquela maquininha e não enxergar a letra ou o número que estão pedindo. Você não passa no exame. No Brasil ainda você tem que falar, né, uma linha de letras, alguma coisa assim. Mas quando sentimos falta do óculos, quem usa bastante depende,
sabe que se você usar a lente errada, se você estiver usando o grau errado do seu óculos, você vai sentir um desconforto, uma náusea, dor de cabeça. Eu, por exemplo, não posso estar num carro e ler alguma coisa sem usar o óculos. Eu sinto náusea, tenho dor de cabeça, tudo causada pela já uma deficiência na visão. E na oftalmologia, queridos, o quadro de miopia, ele é dividido simplesmente em 3 níveis. Um nível de miopia leve, um nível de miopia moderada e um nível de miopia grave. Eu, por exemplo, tenho uma miopia leve, um estigmatismo, um 0,25 no olho, mais uns 50 no outro. E eu tenho aqui meus óculos, e olha, quando eu sinto meus óculos, minhas vistas cansadas, eu preciso colocar os meus óculos. E queridos, como é impressionante quando eu coloco ele, muda o foco. Eu vejo vocês até mais lindo, mais claro. É como se colocasse passasse assim, sabe quando o vidro do carro está assim, molhado e o limpador passa e clareia? Assim, quando eu coloco o óculos, fica perfeita a visão. Tudo fica mais nítido. Eu já sinto essa necessidade de estar usando mais frequente. Eu já tenho que voltar a me acostumar a usar óculos em público. E assim é com a palavra de Deus, queridos. Quando lemos a Bíblia, meditamos nela, é como se uma miopia grave que nós temos ajustasse o foco da nossa visão gradativamente através da palavra de Deus. Quando houve a queda lá no jardim, todos conhecem a história, desde a criação do jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. Quando eles pecaram, uma cegueira espiritual, uma miopia gravíssima, vamos colocar aqui, tomou conta da humanidade. E é somente através da palavra de Deus que essa miopia é ajustada para uma visão clara do reino de Deus. É ajustada para uma visão clara dos propósitos de Deus para nós. É ajustada para o que nós devemos fazer dentro do propósito que Ele colocou na vida de cada um de nós. E desde então, desde a queda, desde muito tempo atrás, nós já vivemos esse sincretismo religioso. Valores sendo trocados. O que é certo passou a ser errado. O erro se tornou um padrão de conduta das pessoas. Muitos de nós cristãos, nós temos fugido da responsabilidade de assumir a nossa espiritualidade. Temos fugido de buscar santidade. Muitos de nós estamos com um maior equipamento já criado, que faz você enxergar o reino de Deus e tudo que lá existe. Faz você conhecer de perto a morada da sua eternidade. E faz você passar a lembrar da sua morada anterior, porque você veio de lá, você está um tempo passando aqui pela terra e vai voltar para lá. Só que nós não lembramos da nossa casa. E através da palavra de Deus nós passamos a lembrar de onde nós viemos, do reino do nosso Pai. Um equipamento que pode transformar a sua vida e te blindar das astúcias de um inimigo muito poderoso, queridos, e muito sutil, que é o pecado. A palavra de Deus nos blinda de uma astúcia muito perigosa, que é o pecado. Nós pegamos um texto da Bíblia, e como é comum pegar um texto da Bíblia e apenas lemos, né? Na correria do nosso dia a dia, acordamos muitas vezes atrasados. Eu conheço alguém que coloca 6 vezes o relógio para despertar, e quando o relógio desperta, ainda levanta atrasado. E nessa correria, passamos ali, quando passamos pelo app da Bíblia, passamos como um raio no versículo do dia. Não é assim? Quantos se identificam aí? Lemos o versículo do dia e parece que nós cumprimos o nosso dever. Nós lemos a palavra. Saímos de casa abastecidos. Querido, mas quando pegamos um texto da Bíblia, nós lemos, relemos,
meditamos no que Deus quer falar ali, tiramos preciosidades da Bíblia, os nossos olhos se abrem para essas preciosidades que Deus está comunicando com a gente. Josué, no capítulo 1, verso 8, Deus diz para Josué, para ele meditar na palavra, dia e noite, para que ele possa cumprir fielmente tudo que nele está escrito. Então ele tem que meditar para cumprir o que está escrito. Desse modo, Josué fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Está aí um segredo para você já. Você quer prosperar os seus caminhos? Você quer ser bem-sucedido no que você faz? Medite na palavra, dia e noite. Cumpra fielmente o que está escrito aqui na palavra de Deus. Não basta só lermos, temos que meditar, tirarmos um tempo de meditação na palavra, senão nós vamos permanecer no raso. Nós vamos saber o que é o reino, mas nós não vamos compreender a essência do reino que transforma as nossas vidas. Quando nós vamos para o trabalho, nós nos equipamos com as melhores ferramentas. E como é bom aqui nos Estados Unidos, né? Qualquer dificuldade que a gente tem, a gente corre na Home Depot, pega a melhor ferramenta que tem. E a gente trabalha com mais produção, com mais rapidez, mais confortável. Queridos, a palavra de Deus sendo bem manejada é como essa ferramenta que facilita o nosso dia. Facilita o nosso trabalho aqui nessa terra. Manejando bem a palavra de Deus e amando o nosso próximo, nós vamos muito mais longe, queridos. A nossa caminhada com Deus é muito mais segura. Tem muito mais essência a nossa caminhada com Jesus nessa terra. Seguindo os princípios, lendo a palavra. Mas talvez estamos nós muito distraídos com as mais diversas distrações que essa terra nos traz, que esse mundo nos oferece. E continuamos com os nossos olhos espirituais fechados. Uma cegueira espiritual, uma miopia espiritual está nos olhos da humanidade. E a minha primeira pergunta da noite, para você começar a vasculhar o seu coração, vasculhar a sua mente, a sua vida, os seus dias é: como estão os seus olhos espirituais? Você consegue enxergar o que está à sua frente apenas? Você consegue enxergar só o que é material? Só o que é visível, palpável? Eu pensando sobre estas coisas, orando a Deus, lendo a palavra, já estou há alguns dias pensando sobre essa mensagem. Porém, sábado passado, a pastora aqui, ela trouxe uma palavra poderosa. E ela disse uma frase que me confirmou no meu coração tudo aquilo que Deus já estava comunicando comigo, queridos. Ela disse: não existe campo neutro no mundo espiritual. Se você não for radical em sua vida, caminhará na mornidão e na consequente perdição. Eu ali no meu lugar, eu falei: meu Deus, radical, está no meu esboço, está no meu estudo, é isso. Queridos, Deus é radical. Quando Deus criou todas as coisas, viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas. Desde então, não tem mistura. Onde há trevas, um raio de luz, as trevas vão embora. Jesus foi firme e radical ao declarar que não existe mais ou menos, e ensinou a igreja, dizendo: porém a tua palavra seja sim, sim, não, não. E o que passar disso é o quê? Procedência maligna. Jesus falando com a igreja, em Apocalipse 3:16. Jesus também está falando com a igreja aqui, ó. Nós, como igreja do Senhor, também devemos ser radicais contra o pecado. Porque se és morno e nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A pastora nos ministrou exatamente sobre esse texto, sábado passado.
Geazi, aqui nesse texto que nós lemos, de 2 Reis, capítulo 5, versos 20 a 25, que nós lemos. Podem deixar a Bíblia aberta nesse texto, nós vamos discorrer e vamos entender como um jovem distraído, neutro, morno, sem foco, cego espiritualmente, ele viveu com um dos maiores profetas da história. Foi aluno de um dos maiores profetas da história, o profeta Eliseu. Geazi foi discípulo do profeta Eliseu. Mas Geazi não se tornou um profeta, como seu mestre Eliseu. Isso porque Geazi não tomou algumas posturas radicais que um profeta de Deus, um discípulo de Deus, eu e você, temos que tomar, principalmente contra o pecado. O relacionamento de Geazi com o profeta Eliseu era semelhante ao que o profeta Eliseu manteve com o seu mestre, o profeta Elias. Eliseu foi aluno do profeta Elias e se tornou um dos maiores profetas. Eliseu, focado, recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Olha que poderoso. Olha onde Geazi poderia chegar. Geazi estava presente quando Eliseu realizou visivelmente vários milagres de Deus. Geazi era esperto, era proativo. Geazi era um bom rapaz. Geazi foi quem sugeriu ao profeta Eliseu que uma das maiores necessidades de uma mulher sunamita era um filho. E ela era estéril. Está no capítulo anterior, no capítulo 4. E Deus, através de uma ideia de Geazi, concede um filho a essa mulher. E quando o filho dessa mulher morre, queridos, foi Geazi que correu adiante de Eliseu, a fim de colocar o cajado de Eliseu na face desse menino morto. Geazi, enfim, estava pronto para agir. Geazi mostrava iniciativa. Tinha sido treinado por um dos melhores mestres. Aparentemente estava pronto para avançar. Porém, o triste exemplo de Geazi, queridos, que eu quero trazer como uma reflexão para todos nós nessa noite, é um alerta para todos nós não perdermos o foco e brincarmos com o pecado. Geazi não se tornou um profeta porque não estava focado em ser radical contra o pecado. Vem comigo ver alguns pontos na história de Geazi. Pontos em que ele perdeu o foco na caminhada dele. Uma primeira situação, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versos 25 a 32. Vamos ler junto? Assim ele partiu para encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? E com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, agarrou os pés dele. Geazi veio afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor escondeu de mim a razão da sua angústia e nada me revelou. Então a mulher disse: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, se não ficares, não te deixarei. Então Eliseu foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Queridos, Geazi perdeu o foco radical da fé, mesmo vivendo, servindo um dos maiores profetas da humanidade. Geazi anteriormente havia sugerido ao profeta Eliseu a necessidade dessa mulher sunamita, que era um filho. Deus, a pedido de Geazi,
a pedido de Eliseu, concede um filho a esta mulher. Pouco tempo depois, esse menino morre. Esse garoto morre, filho dessa mulher sunamita. Simplesmente passou mal e morreu. O profeta Eliseu manda Geazi ir correndo, encontrar a mulher e perguntar como ela estava. Como estava seu marido. Como estava seu filho. Mas Geazi, de tão vazio que estava, eu imagino que ele já vai lá sem muito interesse, porque a pessoa quando está vazio, quando está sem interesse, quando está sem foco nas coisas de Deus, não está nem aí, está disperso, não está ligado nas coisas, está sem interesse. Por isso o texto diz que a mulher não lhe deu muito crédito e falou, está tudo bem. Porém, quando ela chega até Eliseu, olha só o estado dessa mulher. Ela se ajoelhou aos pés e ali ela ficou angustiada. O texto fala, então a mulher disse, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças. Bastou ela falar isso. Profeta ligado, focado na fé, no propósito, no poder de Deus, pegou o seu cajado, deu a Geazi e mandou ele correr para colocar em cima do menino morto. Não parece para você algo simples de fazer? Essa ordem do profeta? É muito simples, né? O profeta mandou, pega o meu cajado ungido, já decretei, vai e faz. Só que o texto diz que não aconteceu isso, não é verdade? E nesse pequeno texto da palavra eu fiquei pensando em duas coisas. Eu orei a Deus, me questionei. Eu gastei tempo perguntando para Deus por que a mulher não abriu o coração para Geazi em primeiro lugar. Porque quando ela vê Geazi, ela simplesmente fala, está tudo bem. Porém, quando ela, um pouco depois, ela encontra o profeta e se prostra, desesperada, angustiada aos pés do profeta. Então ela não estava bem. Por que ela não abriu o coração para Geazi, em primeiro lugar? Em segundo, por que o milagre não aconteceu de Geazi colocar o cajado de Eliseu na face do menino morto, mediante a ordem e a fé do profeta Eliseu? O profeta ordenou que faça isso. E o Espírito Santo me levou ao seguinte entendimento, queridos. Em primeiro lugar, por que a mulher não abriu o seu coração para Geazi? Eu quero aqui abrir um pequeno parênteses e levá-los a refletir. Queridos, para quem você abre o seu coração? Com quem você compartilha a sua intimidade? Quem ouve os segredos do seu coração? Quem ouve as suas angústias? Queridos, ore a Deus primeiramente. Aquela mulher sunamita falou as suas angústias para a pessoa certa. Fale com alguém que pode te dar um conselho genuíno, puro. Fale com quem pode te fazer alcançar o seu milagre. Busque alguém que tenha mais fé que você. Fale com quem tem um coração puro para ouvir e guardar. Não fale para qualquer um aquilo que provavelmente você poderá ouvir novamente pela boca de outra pessoa. E nós temos visto muito acontecer isso por aí. Busque os pés do Senhor para abrir o seu coração, queridos. Conte ao Senhor sobre as suas angústias. Aliás, você chora por aquilo que te angustia? Você derrama as suas lágrimas aos pés do Senhor pelas suas angústias? Seu casamento não vai bem? Chore pelo seu casamento. Seus sonhos não se realizam? Chore pelos seus sonhos. Chore pela restauração do seu lar. Chore pelo que foi perdido. Chore pela transformação que você está buscando. A Bíblia nos conta que Ana chorou por um filho e Deus deu a ela. A Bíblia nos conta que uma viúva chorou por um morto e Deus reviveu ele. A Bíblia conta que Ezequias chorou para não morrer num momento de desespero, e Deus fez o quê? Deu mais 15 anos de vida a ele. Busque os pés do Senhor pelo que você acredita, queridos. A palavra diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou você pode passar uma vida inteira se lamentando. Fecha esse primeiro parênteses aqui. A outra pergunta que fiz para Deus: por que o milagre não aconteceu na ação de Geazi em colocar o cajado de Eliseu na face do menino morto, mediante uma ordem com fé do profeta Eliseu? O Espírito Santo me levou a ler novamente o versículo 29. Eu gostaria que você colocasse o versículo 29. E com um novo entendimento nós podemos ler esse texto. Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, vírgula. Isso quer dizer, arrume a sua vida. Deus, profeta Eliseu, conhecia já o coração de Geazi. Então ele fala: arrume a sua vida. Volte no lugar o que está desajustado na sua vida. Milagres não acontecem com o altar bagunçado. Conserte o seu altar. Queridos, não vá cumprir o que Deus te mandou fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não realize a obra de Deus, o que Ele te mandou fazer, de qualquer jeito. De qualquer maneira. Ponha a capa por dentro do cinto. Pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. O milagre não aconteceu através de Geazi, porque ele se distraiu no meio do caminho. A perda do foco com as distrações dessa vida fazem com que nós não sejamos agentes de milagres na vida de alguém. Pensem bem, queridos, é muito sério isso. Alguém pode não estar recebendo um milagre porque você não está focado na fé. Geazi estava vazio, desfocado. Apesar de ver inúmeros milagres de Deus através do profeta Eliseu. Sem fé, foi isso que Eliseu mandou. Porém, com o coração corrompido e sem fé, nada acontece. Nada acontece. Prova disso é que Geazi nem esperou para retornar, para contar para o profeta que nada aconteceu. Eu imagino que Geazi parou para conversar, distraído no meio do caminho, chegou, colocou o cajado de Eliseu sobre a face do menino, viu que nada aconteceu, incrédulo, pegou de novo e voltou para correr e contar para Eliseu que, nada aconteceu. Você está com fé, está sem nada, está com nada, hein, profeta? Não deu certo. O milagre não aconteceu. E esta poderia ser a primeira oportunidade de Geazi como um profeta de verdade, não é? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade por estarmos desfocados? Contudo, Geazi não tinha fé para que isso acontecesse. Ele apenas estava vendo milagres acontecerem, mas não tinha fé nenhuma para realizar nenhum tipo de milagre. Queridos, pense se você tem focado naquilo que acredita. Você presencia milagres de Deus em sua vida? Quem aqui já presenciou milagres na sua vida? Muitos de nós. Eu vivo milagres. Minha família vive milagres. Milagres é um ingrediente necessário na vida de um cristão focado na fé. Você vive por fé ou por curiosidade? Vai pensando, queridos. Vamos pensando juntos. Exercite sua fé de maneira completa, focada, radical. Uma segunda situação em que Geazi perdeu o foco foi a mentira. Geazi mentiu. Segundo Reis, capítulo 5, dos versos 20 a 22. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: o meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Tão certo como vive o Senhor, correrei atrás dele para ganhar alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, está tudo bem. O meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, membros da comunidade dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes um talento de prata e 2 mudas de roupa fina.
Queridos, nós devemos ser radicais em falar a verdade. Lembram que o general Naamã foi curado? Lembram da história que ele foi curado da lepra? Um pouquinho atrás, Naamã, um general de guerra, pensa num general nervoso, bravo, estava leproso, procura Naamã, procura o profeta Eliseu para ser curado. O profeta Eliseu fala para Naamã mergulhar no Rio Jordão, só que mergulhar por 7 vezes. Pensa num cara brabo quando ouviu isso. Custava ele falar, pô, basta uma palavra sua, eu sou curado. Por que tem que mergulhar num rio? Tinha todo um contexto ainda dele entrar num rio, no Rio Jordão. Porém, Naamã, obediente, vai e mergulha uma vez, vai e mergulha 2 vezes, mergulha uma 3ª vez, daí já o orgulho já foi, mergulha uma 4ª vez, mergulha uma 5ª vez, mergulha uma 6ª vez, mergulha uma 7ª vez, quando ele levanta, sua pele estava assim, ó, como de bebê, curado. Esse é o contexto. E Naamã volta para oferecer presentes ao profeta Eliseu, com o coração agradecido por essa cura. Só que Naamã não recebeu de nenhuma forma, como forma de recompensa nenhuma, os presentes de Naamã. Depois que Eliseu não aceita os presentes, Naamã vai embora, segue viagem, entra Geazi na história. Pouco tempo depois, foi atrás de Naamã e inventou uma mentira, dizendo que agora o seu mestre Eliseu estava precisando das vestes e o talento que Naamã tinha oferecido. Lembrando que um talento era como 30 quilos de prata. Então Naamã, com seu coração agradecido, cheio de gratidão, já dá 2 talentos para ele, mais as vestes finas. Essa mentira foi a ruína de Geazi, queridos. O mesmo tem acontecido na vida de tantas pessoas. Geazi acrescenta mentira aos outros enganos que ele carrega consigo. Uma ilusão, um sofisma do inimigo tentando enganar, se possível, os próprios eleitos, com a ganância, com o desejo desenfreado de levar vantagem, de sair no lucro, de se dar bem a qualquer custo. Por isso, um cristão radical contra o pecado deve estar focado na palavra de Deus. Deve se alimentar diariamente da verdade na palavra de Deus. Em João capítulo 17, verso 17, Jesus está dizendo: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há engano se nós estamos focados na palavra. Reflita sinceramente aí, queridos. Você se considera um cristão radical, focado com a verdade? Você é radicalmente contra a mentira? Ou às vezes a mentira é uma saída de escape para alguma situação embaraçosa do meu dia. Um cristão radical não aceita nenhuma mentira, não aceita o engano, não aceita sofismas. Fala a verdade a qualquer custo, mesmo que a consequência seja dolorosa. Lá em casa nós temos uma regra de ouro: fale a pior verdade, mas nunca a mentira. Pode doer, mas a mentira dói mais. A mentira traz maldição. A mentira traz algo que pode destruir a sua vida, a sua geração, e nós vamos ver isso. Uma terceira situação, que Geazi perdeu o foco radical nos valores que ele possuía. Versos 23 e 24. Claro, leve 2 talentos, respondeu Naamã. Ele insistiu com Geazi, para que os aceitasse, e colocou os 2 talentos de prata em 2 bolsas, com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as bolsas. Quando Geazi chegou à colina, pegou as bolsas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. O erro de Geazi em mentir não ficou somente nas palavras dele. Ele acrescentou atitudes desonestas. Atitudes desonestas já é uma consequência grave de mentira. Ele não se apoderou de coisas que não lhe eram de direito. Ele guardou tudo para si, na sua casa. Ele levou maldição para a sua casa. Se fosse para o seu mestre, teria levado para ele. Talvez numa inocência, eu vou pegar tudo que
Naamã ofereceu e vou levar para o mestre, mesmo que ele não queira. O mestre vai dar um jeito, vai doar para os pobres, mas não. Os perigos do desejo excessivo por ganhos materiais pode corromper nosso caráter, nos afastar dos princípios éticos e nos afastar dos princípios morais. Não tome decisões precipitadas. Não faça nada sem pedir primeiro a bênção de Deus. Você ora antes de tomar decisões? Você está focado nos valores, nos princípios, na ética do reino de Deus? Uma quarta e última situação, queridos. Geazi perdeu o foco de ter uma vida aberta e transparente. Depois de fazer tudo, Geazi ainda achava que ninguém descobriria o seu segredo. Aqui está algo grave, nos versos 25 e 26 do mesmo texto. A palavra diz assim: depois entrou e apresentou-se a Eliseu, o seu senhor. Este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: o teu servo não foi a lugar nenhum. Eliseu, porém, lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esse não era o momento de aceitar pratas, roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos ou servas. Aí a casa já tinha caído para Geazi. A casa literalmente caiu. Mentiu novamente ao afirmar o profeta Eliseu que não tinha ido a lugar nenhum. Sabe quando nós sabemos de uma verdade, queridos, e chega uma pessoa na nossa frente, vem contando a mentira a respeito disso? Eu vejo isso acontecendo com Geazi. Geazi chega, faz tudo o que ele fez, guarda lá o dinheiro, as vestes, tudo que ele recebeu de Naamã, e ele entra na casa e se apresenta ao seu mestre Eliseu. Aí o mestre pergunta: Geazi, onde você estava? Ele, fez cara de paisagem. Não fui a lugar nenhum, mestre. Está desconfiado de mim? Mas o espírito de Eliseu estava completamente focado com tudo o que estava acontecendo ali. Deus já tinha revelado tudo para ele, queridos. Eliseu, com essa pergunta, ele dá a oportunidade para Geazi falar a verdade. Deus sempre nos dá uma oportunidade. Porém, quando o decreto de Deus vem, não tem mais volta. Mas enquanto não vem, Ele dá a oportunidade para todos nós de falar a verdade. Se arrepender do que havia feito. Todos nós temos os nossos segredos pessoais, não temos? Que só compartilhamos com pessoas que confiamos muito. Há ainda segredo que não temos coragem de contar para ninguém. Mas a palavra de Deus declara em Lucas capítulo 12, 2, que nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Um dia, queridos, todos os segredos, por mais seguros que sejam, vão ser revelados. Por isso é importante termos uma vida aberta, transparente. Um marido focado nos princípios e valores do reino não guarda segredos da esposa. Uma esposa focada nos valores e princípios do reino não guarda segredos do seu marido. Devemos sim confiar num conselheiro espiritual, nos nossos pastores, para orientarmos na nossa vida, para nos aconselhar, para nos dizer, apontar os nossos erros, para orar com a gente, para fazer campanha junto com a gente, para fazer jejum junto com a gente. Só pastor para fazer isso. Pense radicalmente sobre os seus segredos. Existe pecado oculto não confessado na sua vida, queridos? Enquanto há oportunidade, há tempo de reconciliação. Existe algo escondido. Você pensa que ninguém está vendo? Geazi caiu nesse engano, queridos. Ele não contava que os olhos do Senhor estão por todo lugar, contemplando os bons e os maus.
Está na palavra, Provérbios 15, verso 3. A verdade é que um dia o juízo de Deus estabelecerá para ser mostrado tudo. Então viva hoje, queridos, com o foco sobre a verdade da palavra, que Deus te liberta de todo pecado. A palavra diz em João 8:32, se conhecereis a verdade vos... A verdade liberta. E por fim, para encerrarmos, querido, a consequência dos erros de Geazi foram trágicas. O verso 27 traz um decreto sobre a vida de Geazi. Por tudo isso que aconteceu, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Naamã estava leproso, porém agora curado. Com todos esses erros da vida de Geazi, o profeta Eliseu agora decreta sobre a vida de Geazi. O profeta Eliseu decreta sobre a vida de Geazi. Aquela lepra que estava lá, agora está sobre a sua vida. É consequência do seu pecado, consequência da sua mentira, consequência de você andar desfocado, consequência de você andar sem fé. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Ele levou uma maldição, não só para ele, mas para sua casa, para sua descendência. O texto fala: a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Para sempre. A vida de Geazi, queridos, é um grande exemplo de como não devemos ser, não devemos agir. Assim como nós vemos a vida de Paulo, de como devemos ser, de como devemos agir, de como devemos andar por essa terra, tem aqui uma vida que foi marcada na história de como não devemos ser, não devemos nos espelhar. Se Geazi tivesse tomado, queridos, posturas mais firmes em suas decisões, certamente tudo seria diferente. Se ele tivesse se arrependido num determinado momento, tudo seria diferente. Por isso, queridos, que tal hoje nós assumirmos uma postura radical, focado na palavra de Deus, no pecado, já. Tomarmos uma medida radical contra o pecado, já, hoje, agora, para que a nossa descendência seja próspera, para que a nossa descendência seja livre, que não sofra com os nossos erros, que não sofra com os nossos maus caminhos. Que tal, a partir de hoje, assumirmos essa postura? Foco no que falamos, assumindo palavras de bênção e não maldição. Foco no que acreditamos, alimentando a nossa fé a cada dia. Foco na verdade, fugindo de toda mentira e de todo engano. Foco com os segredos, cuidando para não termos nada em oculto na nossa vida. Que nós possamos ser um livro em que qualquer um possa abrir e ler abertamente. Que não tenha nada oculto, que você não tenha nada de se envergonhar, que você não tenha nada do que falar. Foco para que nada tenha de oculto na sua vida. Que hoje, queridos, nós podemos colocar o nosso foco radical em Cristo. Digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Não vamos deixar, queridos, que a distração tire o nosso foco. Não vamos deixar que a distração tire o nosso foco do reino. Tire os nossos passos de um caminho que Deus colocou para nós. Que nós, a partir de hoje, possamos andar focados
sem distração nenhuma, e que a nossa vida seja completamente dominada pelo Senhor. Amém, queridos? Que essa palavra caia no seu coração. Que o seu coração seja como uma terra boa e frutifique essa semente lançada nessa noite. Que o seu foco, a partir de hoje, se não é, que seja focada, centrada nos ensinamentos da palavra de Deus. Que o nosso foco seja centrado no reino do Senhor. E que possamos levar através da nossa vida bênçãos para a nossa casa e não maldição. Que a nossa descendência seja abençoada. Que os nossos filhos sejam abençoados. Que por onde nós passarmos, a palavra do Senhor seja lida através das nossas vidas. É isso que eu declaro sobre essa igreja. Em nome de Jesus, queridos.